Graça e paz, bem-aventurados que aqui já estão comigo, benditos que ainda hão de chegar, que Deus vos abençoe poderosamente. Sou o pastor Leandro, do canal Adorar e Conscientizar. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo, a menção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar Jeremias capítulo 4. Lembrando a você que se você ainda não assistiu Jeremias capítulo 3, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link no primeiro comentário para você poder assistir. Seria muito interessante se você assistisse o 3 antes de você vir para esta palavra, porque é uma continuação do que está sendo advertido no Jeremias capítulo 3, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like, deixa teus comentários. Isso não te custa nada e abençoa muito a minha vida. Amém? Então em Jeremias capítulo 4, o Senhor vai dizer assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. E neles se bendirão as gentes, e neles se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios de vossos corações. Ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. O que eu quero chamar a tua atenção para a palavra de hoje é algo bem simples. É experiências. Quais são as experiências que você tem carregado com você? Se nós pegarmos no capítulo anterior, nós mencionamos Saul e a Davi, certo? Qual era a diferença entre eles, sendo que os dois tinham sido ungidos a rei? O que eu quero chamar a tua atenção é que você vai poder viver aquilo em que o seu coração estiver alinhado com a sua fé. Conforme o teu coração se alinha, a base da tua fé e a tua base se alinha, a base da palavra de Deus, você vai poder viver, você vai poder contemplar. Quando a tua mente está ligada da diferença entre a fé e a razão, e você conseguir unificar as duas e fazer com que a tua razão entenda a tua fé, você vai poder começar a viver algo melhor com Deus. Nós temos diversos homens na passagem, diversos homens com Deus, assim como diversas mulheres que tiveram experiências diferentes com Deus. E você não pode comparar as tuas experiências com as experiências de outros ou de outras. E você não pode deixar isso ser a base do teu evangelho. Entenda, quando você lê a palavra do Senhor e que você endireita os teus caminhos, muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler os teus atos, tuas ações, tuas atitudes, para daí conhecer a Deus. Só que elas só vão conseguir ler e te conhecer a partir do momento que você começar a entender e começar a viver. Nós pegamos Saul, um homem que ouviu Deus falar através do profeta, recebeu a unção, mas não obedeceu. Nós também pegamos a Davi, um homem também que ouviu, obedeceu, foi ungido a rei, um homem audacioso que andava com Deus, mas em determinados pontos da sua história ele desviava-se do caminho e cometia pecados. Mas ele se arrependia e voltava para os caminhos do Senhor. Assim como nós temos Samuel na mesma história, que Samuel já foi diferente. Ele foi um menino que cresceu na presença de Deus, que cresceu na casa do Senhor, só que ele preferiu deixar o coração reto e sincero com Deus. Veja que são 3 histórias diferentes, com 3 experiências diferentes. 3 ações e atitudes diferentes. Você pode escolher não aceitar, você pode escolher errar, aprender e se converter, ou você pode escolher fazer o que o povo de Israel e de Judá não fizeram. Escutar as palavras do Senhor, ler, entender, compreender as coisas de Deus, para que daí você então não deixe os teus caminhos serem tortuosos.
As falhas de nossas vidas vão ser grandes, vão ser diversas. Só que há um jeito de você permanecer diante de Deus. Lembra de José lá no Egito? Ele sabia o que era certo e o que era errado e ele se afastou do que era. Ele sabia o que era certo e o que era errado e ele se afastou do que era errado. E você vai poder ver Gideão, por exemplo, quando Deus fala para Gideão, olha, faça o que eu estou te mandando, vai lá e destrua a estátua, vai lá e destrua esse Deus falso. Ele prefere durante a noite para que ninguém saiba quem ele é. Se chama posicionamento. Você tem vergonha da posição que você está tomando para Deus, diante de Deus? E do mesmo jeito Deus falou para ele, se prepara para a batalha. E ele quis questionar a Deus várias vezes. Não estou dizendo que é errado você questionar para ter certeza que é Deus falando com você. Só que quando você consegue conhecer e perceber quem é Deus, as tuas experiências, o modo de que você vive com Deus vão fazer você compreender mais claramente. Samuel também não entendeu que era Deus falando com ele. Gideão duvidou, mas sabia que era Deus falando com ele. Porque a primeira experiência de Samuel foi começar a ouvir Samuel, Samuel, Samuel. Então o profeta lhe orienta, se chamares mais uma vez, diga, Deus, aqui, eis-me aqui. E depois disso Samuel faz tudo o que Deus manda, sem questionar e sem duvidar. Gideão já sabia que era Deus falando com ele, mas questionou e duvidou também. E se você tem certeza que é Deus falando com você, e você está questionando, duvidando, eu digo para você, vigie com isto. Você precisa aprender a analisar e reconhecer as experiências que você tem com Deus, para que você saiba que Deus é com você. Porque senão você vai viver a vida questionando e fazendo igual Moisés fez. Toca na pedra, ele vai lá e bate. Porque vai deixar as emoções tomarem conta de seu coração. Veja que está sendo advertido aqui, ó. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor para mim, voltarás e tirarás a tua abominação diante de mim. Não andarás mais vagueando. Não vai andar mais de qualquer jeito, perdido, procurando rumo, procurando um caminho, alguma coisa assim. Você sabe qual é o caminho do Senhor. Você sabe o que Ele tem desejado de você. Você sabe o que Ele quer que você tenha um encontro verdadeiro. No versículo 2 vai dizer, e jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e neles se bendirão as gentes, e neles se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós campos de lavoura, e não semeais entre espinhos, não semear em lugar errado, mas sim, prepare o campo certo para receber as coisas certas. Como é que a tua fé vai receber as coisas certas se você não prepara o campo? Como é que você vai poder ser abençoado se você não prepara a forma de ser abençoado? Tem pessoas que estão usando de palavras, mas não ficam fixas às suas palavras. Você acredita que Deus cura, amém? Você acredita que Deus ressuscita os mortos, amém? Mas você está indo lá orar por um morto? Você acredita que Deus cura câncer, mas você tem colocado a mão sobre alguém enfermo que está com câncer, dizendo em nome de Jesus, câncer, saia? Você acredita que Deus liberta, mas você tem pregado para Deus libertar? Como é que você vai fazer isso se você não andar em direção aos teus caminhos certos? A palavra do Senhor nos diz que ide e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Fora pregar o evangelho, você tem gerado sementes, gerado discípulos, gerado pessoas que te sigam e que permaneçam nos caminhos com você? Que diga, olha, eu aprendi com tal pessoa que eu devo ser assim, eu devo andar assim. Porque Samuel teve ensinamento, Moisés teve ensinamento. Entenda uma coisa, que eu e você vamos poder dialogar e conversar sobre as nossas experiências, e você vai me dar uma narrativa da palavra do Senhor, e eu vou analisar o que você está me passando, assim como eu creio que você está analisando o que eu estou te informando e estou passando desta passagem bíblica. E nós podemos entrar numa conversa e nos alinharmos perfeitamente e montarmos um quebra-cabeça e permanecemos na presença do Senhor. Mas as experiências que você vive, que vai te libertar e vai te transformar com Deus, vai ser diferente do que eu vou poder sentir, do que eu vou poder analisar e do que eu vou poder viver. As tuas experiências são tuas e as minhas são as minhas. Eu posso contar as minhas experiências e nós chamamos isso de testemunhos. E você vai decidir se você vai crer ou não. Se você vai poder fazer ou não. E no capítulo 3 nós falamos sobre isso. Nós falamos se você está achando que, porque o outro faz e dá certo e não sei o que,
Ei, se liga, não é bem assim que funciona. Saul era ungido a rei, Davi era ungido a rei. Ambos tiveram experiências diferentes porque trilharam caminhos diferentes. E é isso que vocês têm que estar ligados. É isso que você tem que estar esperto. Se o teu caminho te leva a Deus ou te afasta de Deus ou te afasta de Deus. Porque eu já falei e eu torno a repetir, não é porque a tua vida está boa, não é porque você está colhendo bons frutos que quer dizer que Deus está com você. Não é porque você está passando grandes lutas, grandes dificuldades, que Deus está com você ou que Deus te abandonou. Se você não sabe olhar para você e ter a certeza da presença de Deus na tua vida, como é que você vai saber se é Deus ou não? Permitindo a aprovação, permitindo os desafios e as lutas. Aqui o povo de Israel rejeitou a palavra do Senhor, rejeitou o ensinamento e a correção. E você tem rejeitado? Você tem se afastado do ensinamento e do conserto? Aqui eu tenho uma outra Bíblia, porque eu usei a João Ferreira de Almeida atualizada, mas eu tenho uma outra aqui, ela foi solicitada pelo Hotel Fazenda para ser impressa, daqui de Santa Catarina, e ela vai dizer assim, ó, Jeremias capítulo 4, o Senhor Deus diz, povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Se você está decidindo e escolhendo voltar, realmente volte a Deus, mas não de qualquer jeito. Decida voltar e estar alinhado com Deus. Eu odeio os ídolos. Acabe com eles e seja fiel a mim. Qual é o tipo de ídolo que você tem adorado? E eu não estou falando só de estátuas, só de deuses pagões. Não estou falando disso. Então, sim, você estará sendo verdadeiro. Você está sendo verdadeiro com as tuas escolhas, com as tuas decisões diante de Deus? A gente trabalha muito adultério, assassinato, prostituição, traição no casamento. Eu vejo muitos tratarem isso. Mas a palavra do Senhor Deus diz, se quebrares um dos mandamentos, você quebra todos. E daí eu preciso tratar a mentira também, a inveja, a calúnia, porque faz parte dos 10 mandamentos. Se bem que a maioria nem sequer conhece os 10 mandamentos. Hoje eu estava mexendo no Instagram e eu vi um cara postar, temos que voltar para os 10 mandamentos, reconhecer os 10 mandamentos. Só que com a lista que ele colocou tava, guarda o domingo e os dias sagrados. Aonde está isso na Bíblia? Meu Deus! Se você não conhece a Bíblia, como é que você vai poder se relacionar com Deus verdadeiramente? Se você não ora, como é que você vai ter experiência com Deus verdadeiramente? Se você não jejua, como é que você está se revestindo verdadeiramente? Se você não tira tempo com Deus, como é que você está se relacionando de verdade com Deus? E ele vai dizer assim, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Ou seja, seja correto e honesto quando falar pelo nome de Deus. Todas as nações bendirão que eu as abençoe, pedirão que eu as abençoe, e elas me louvarão. Olha só. A tua vida faz com que outras pessoas louvem a Deus? A tua vida faz com que outras pessoas queiram estar com Deus? Você já teve a oportunidade de alguém virar para você e falar assim, cara, você tem algo diferente. Olha, moça, você tem algo diferente. E eu queria saber o que é que você tem de diferente. Você poder falar assim, cara, é Jesus Cristo. Ei, é Jesus. Quer ter algo diferente? Vem cá, que eu vou te mostrar algo diferente. Essa é uma experiência que poucos conseguem viver. Mas que quando você vive isso, marca a tua vida de um jeito que é surreal e transformador e abençoador. No versículo 4 ainda vai dizer assim, ó. Preste bem atenção no versículo 1 do versículo 4, do capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor para mim, voltarás, e se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. Ou seja, se você purificar o teu coração, purificar o teu caminho, você sabe o amor de Deus, você sabe os desafios que Ele paga para você, Ele sabe os desafios que Ele encara por você. Você sabe tudo que Ele tem feito para te conquistar e te alcançar sempre. Mas e você? O que você tem
tido a disposição para sacrificar, abrir mão para ter tido um encontro real com Ele. Você sabe todas as barreiras que Ele quebra, que Ele supera, que Ele destrói para poder te alcançar. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Que eles adoraram a Deus verdadeiramente, eles glorificaram a Deus de verdade, com sinceridade, depois de ter tomado uma baita de uma surra, depois de ter tomado um monte de chicotada, de ter apanhado um monte. Eles lá, aprisionados, eles ainda começam a orar, a louvar, a adorar, a exaltar ao Senhor. E nisso acontece um terremoto, uma barreira é quebrada com esse terremoto. Se você parar e ver, terremotos sempre destroem as coisas, terremotos sempre estragam as coisas. Mas não é assim diante de Deus. Ele usou da mesma forma de destruição da natureza, mas ele agiu de uma forma diferente. Porque quando esse terremoto aconteceu, nada foi destruído, ninguém morreu. Muito pelo contrário, apenas grades se abriram, portões, as portas das cadeias, as portas das grades se abriram, as algemas que estavam nas mãos, os grilhões abriram e caíram, as correntes se soltaram. Foi só isso que aconteceu. Então você vê que Deus faz. Você vê a forma que Deus opera, a diferença que existe quando Deus está na tua vida, quando Deus está em você e com você. Você não se importa com a luta que você está passando, você não se torna um crente frouxo, um crente mesquinho, um crente banal, você não se importa com as dificuldades, mas você se importa em adorar, glorificar e exaltar a Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas que perdem tempo de oração e falam, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, mas toma postura de mulher de Deus e de homem de Deus, é o que falta. Muitos de nós estão vivendo justamente o que Israel está vivendo aqui. É falta de vergonha na cara, de tomar postura verdadeira. Tome postura, que é o principal a se fazer. Será que você tem tomado tal postura? No versículo 3 ele vai dizer, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, lavrai para vós campos de lavoura, e não semeais entre espinhos. Você está preparando o terreno para receber aquilo que você tem buscado? Mas se você não tem postura ideal, como é que você vai receber uma coisa que você está almejando tanto? Se a tua postura te impede de receber aquilo que você está pedindo a Deus. Você está querendo pregar, viver e falar e fazer, mas está plantando com o terreno errado, em lugares errados. Temendo o que não deve temer, se preocupando com o que não se deve preocupar, deixando de tomar a postura. Você sabe que é errado e mesmo assim vai lá e faz, joga a tua semente no meio do espinho. E a própria palavra do Senhor fala, Jesus nos ensina na parábola da semeadura, que se uma semente é jogada no meio do espinho, a planta vai florescer e vai crescer, mas os espinhos vão sufocá-las. E os teus pecados sufocam as tuas bênçãos, os teus pecados sufocam a tua vida. A tua vida pecaminosa tende sempre a ser apertado pelo pecado. Sempre você vive no estreito. Para quê? Para ficar culpando a Deus, acusando a Deus, sendo que é só a falta de uma postura, de um caminho bem alicerçado, um caminho bem estruturado, verdadeiro e honesto diante de Deus. Veja o que os discípulos enfrentaram, as lutas que os discípulos tiveram que encarar para poder pregar o Evangelho de Deus. Lembra que Pedro estava preso na cadeia e a igreja estava em oração. Enquanto Pedro estava lá, a igreja estava orando e o anjo foi lá e teve que acordar a Pedro. Ei, Pedrão, acorda que está na hora de nós vazar daqui, está na hora de nós irmos embora daqui. Na minha linguagem, de uma forma mais simples e fácil. Só que por que o anjo teve que acordar a Pedro? Porque ele estava preso e dormindo, não estava na postura de oração. Mas a igreja estava na postura de oração. Tinha pessoas intercedendo e orando por Pedro, tomando a postura que Pedro deveria estar tomando. Ele só pôde ver o milagre porque pessoas tomaram postura.
Muitas das vezes a tua família só pode viver o milagre porque você está tomando a postura. Muitas das vezes a tua família só é abençoada porque você está tomando a postura. Você está se colocando no papel exato. Não está igual Israel. Deus falando, voltem para mim. Me amem mais uma vez e eu colocarei vocês no caminho certo. Eu colocarei vocês na postura certa. Mas daí você tem preguiça de orar, tem preguiça de jejuar, não quer fazer nada. Cadê a tua postura? Como é que você está semeando se não tem postura? É matemática básica que nós poderíamos tomar. Só que nós não tomamos, não nos posicionamos. Amém? Vou virar aqui então o vídeo, vou virar a tela, e nós vamos começar do versículo 1 em diante. E dessa maneira a gente vai poder compreender o que Deus está falando para nós nos 31 versículos. Certo? Para que você seja mais forte e mais estruturado na presença do Senhor. E não viver igual Israel e Judá estavam vivendo aqui no versículo 31, que vai dizer assim, ó: porquanto ouço uma voz de mulheres que está de parto, uma angústia como da quem está com dores do parto. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos dizendo, ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Eu quero lembrar que Deus não te chamou para sofrer, não para ser um perdedor. Mas Ele também não te isenta das lutas e das dificuldades. Ei, Ele não vai tirar o pecado da tua frente. Ele vai fazer com você o que Ele fez com Pedro. Satanás pediu para te peneirar. Boa sorte, amigo. Estou orando por você. O Espírito Santo intercede por você todos os dias, com gemidos inexprimíveis, com lágrimas. Ele está orando e intercedendo por você, para que você possa suportar as tuas lutas. Para você ser vencedor na postura que você deve tomar. Porque se você tomar a postura, a chance de você vencer é muito maior. Porque o Espírito Santo sempre vai te ajudar, sempre vai te guiar. Sempre vai te abençoar no momento exato, na hora exata. Porque Ele sabe todo o tempo, Ele sabe todo o momento exato para tomar a postura e agir na tua vida. Amém? Então, só lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa teu comentário, deixa teu like, ative o sininho de notificação para que você receba mais estudos. Porque nós só estamos no capítulo 4 do livro de Jeremias. E nós vamos folhear capítulo por capítulo até o último capítulo de Jeremias. E quando nós conseguimos chegar no capítulo 52, já temos muito mais estudos preparados para abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe poderosamente. Bora virar a tela. No versículo 1 do capítulo 4, ele vai dizer assim, ó: se converteres e decidires retornar, ó Israel, volta para mim, declare Yahvé. Se afastares para longe de ti e da minha vista todos os teus ídolos horríveis, e não mais vagares distante da minha presença. No versículo 1, o clamor de arrependimento do povo é respondido com a certeza. E esse clamor é o clamor que nós vimos no capítulo 3, do versículo 21 ao 25, ao versículo 25. Só que é um clamor respondido com a certeza do que acontecerá no futuro, quando Israel voltar genuinamente para o Senhor. Lembrando que, até este ponto, a nação ainda não se arrependeu de verdade, de todo o coração. No versículo 2 ele vai dizer, se juntares pelo nome de Yahvé, com sinceridade, fidelidade, justiça e retidão. Então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Porque assim diz Yahvé ao povo de Judá e de Jerusalém, lavrai teus campos não arados e não semeis entre espinhos. Purificai-vos em honra a Yahvé. Circuncidai os vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, porquanto se não fizerdes isto,
a minha ira se acenderá e exterminará a todos como fogo, devido à malignidade de vossas obras. Meu furor cairá como fogo devastador, e ninguém conseguirá abrandá-lo. Então, nós lemos do versículo 2 até o versículo 4. E ele vai deixar claro para nós. Quando Judá e Israel realmente se arrepender, e nele as nações serão abençoadas pelo Senhor, as promessas feitas a Israel nunca pretenderão abençoar unicamente a este povo, mas todas as nações por meio de Israel. Se você parar e lembrar, a promessa que foi feita a Abraão não seria que ele fosse bendito, mas todas as nações que crescem através dele seria também bendito. Desta maneira fica previsto para você que quando você se alinha com Deus, quando você se coloca nos caminhos do Senhor, quando você converte o teu coração, através de você, pessoas também serão abençoadas, inclusive a tua família. E é onde eu declaro e profetizo aqui sobre você, que a tua família não foi destruída por causa de você. Tua família permanece em pé por causa das tuas orações, por causa do teu jejum, por causa do teu clamor, pelo fato de você se santificar e buscar a presença de Deus. Lembra que Josué falou: eu e minha casa serviremos a Deus? Ele chamou a responsabilidade para ele. Eu e minha casa. Primeiro ele faz as coisas, para que depois a casa dele venha fazer também da mesma maneira. Arai vossas terras eram terrenos por longo tempo negligenciados e abandonados ao crescimento agreste. Oséias propôs o mesmo desafio. Você vai ver isso em Oséias capítulo 10. A terra que ficou sem cultivo por muito tempo precisava ser lavrada e cultivada novamente. Jeremias e Oséias usaram esta imagem para retratar a necessidade da renovação espiritual. Aí é onde eu pergunto para você: o que é que você tem feito para renovar a tua vida espiritual com Deus, renovar os teus votos com Deus? O que é que você tem almejado e buscado para conseguir as coisas de Deus da maneira correta? Como é que você tem se sacrificado por Deus? Não só esperando que Deus faça, mas fazendo com que você também faça, com que você também busque a Deus. A camada endurecida em volta do coração das pessoas tinha sido removida. A circuncisão era um sinal do pacto, que a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 17. Entretanto, o ritual religioso sem o correto relacionamento do coração com Deus era inútil. Aí nós vamos ver do versículo 5 ao 31 que Jeremias estava tão seguro da iminência do juízo de Deus que ele o descreve como já presente. Já estava tão forte o que se aconteceria, o que se viria a ocorrer, que ele já descreve como se ele já estivesse vivendo. Que ele vai dizer assim no versículo 5: anunciai em Judá, proclamai em Jerusalém, tocai o chofar, a trombeta, por toda a terra. Gritai em voz alta e convocai, reuni-vos, fugir sem demora para as cidades fortificadas, ou seja, para as cidades que tinham as muralhas, que teriam talvez uma chance de se defender. Levantai um sinal indicando Sião, fugir. Não fiqueis parados, porquanto eu estou trazendo desde o norte uma desgraça, uma enorme destruição e ruína. Eis que um leão deixou a sua toca, ele é um destruidor de nações e já se pôs em marcha. Ele pediu de onde vive com o objetivo de transformar a tua terra em desolação. As tuas cidades serão reduzidas a escombros e ficarão sem habitantes. Portanto, vesti-vos de saco com roupas de luto, lamentai-vos e gritais, pois o fogo da ira de Yahvé
não se desviou de nós. Olha só o versículo 7. Eis que um leão deixou a sua toca. Ele é um destruidor de nações. A maioria não sabe, mas Nabucodonosor foi eleito, escolhido por Deus para atacar Israel. Pelo nível de pecado que Israel já estava fazendo. Só que, deixa eu te lembrar uma coisa. Olha só, o leão deixa sua toca. Ele é um destruidor de nações. Dessa mesma maneira, Satanás ele também é um destruidor de nações. Porque quando ele acaba com a tua vida, quando ele te tira da presença de Deus, ele tira toda uma nação que vem depois de você. Porque você será pai da fé de muitas pessoas, você será irmão mais velho da fé de muitas pessoas. E que quando ele te derruba, quando ele te para, ele também para essa nação que viria juntamente com você. Você entende isto? Aí eu vou usar de novo uma frase que eu já escutei e já mencionei numa outra aula, onde um rapaz ministrou falando que por que Satanás é comparado a um leão? Ó, veja o seguinte, qual é o único animal que o leão teme? Qual é o único animal que o leão teme? Que ele tem medo? É outro leão. E você é filho do leão da tribo de Judá. Isso faz de você um leão, uma leoa. E quando o leão ruge, o outro leão pressente também, ele sente. Aquilo dá um certo medo, um certo apavoramento também, um certo afronta. E que quando você para adorar a Deus, louvar a Deus, toda a terra sente e ele também sente. E aquilo ele se sente afrontado. Eu sempre brinco que... Porque quem estava na terra? Quem foi o primeiro a chegar na terra? Foi Satanás, que ele foi jogado na terra. Aí depois Deus vem aqui, reconstrói toda a terra, dá vida para tudo e bota o homem na terra. Certo? Bem no fim, nós que somos o inferno de Satanás. Eu sempre brinco com isso. Então é por isso que ele não gosta de você. Por isso que ele não gosta de mim. Entendeu? Ele se sente afrontado. Porque ele sabe que o que ele perdeu, nós ganhamos o direito de ter. De louvar e adorar a Deus o tempo todo, de estar na glória do Pai. O tempo todo. Jeremias usou muitos animais, inclusive o leão, para retratar a guerra violenta que viria do norte. Acrescente-se a isto a águia, vamos ver no versículo 13, o lobo e o leopardo, versículo 5, versículo 6, para algumas traduções, que não são em todas que aparecem. No capítulo 5, versículo 6. Um vento seco dos altos do deserto ou do fogo. E o ameaçado desastre fica ainda mais assustador. Certo? No versículo 9, ele vai dizer: eis que naquele dia afirme Yahvé o rei, e os seus oficiais terão a sua coragem grandemente abalada. Os sacerdotes ficarão horrorizados, os profetas perplexos. No grande dia, quando Jesus voltar, vai ser a mesma coisa. Um monte de gente que pregava a palavra do Senhor perplexo, por descobrir que pregou a palavra errada, por descobrir que não estava andando certo nos caminhos do Senhor. Quando a destruição for eminente. É onde eu falo para você. Você está analisando as escrituras? Você tem lido a palavra de Deus para poder saber se as pessoas que você está ouvindo não estão pregando heresia, não estão pregando falsidade? Porque, irmãos, tem tanta gente distorcendo a palavra do Senhor ainda. Graças a Deus eu conheço muitas pessoas pregando uma verdade. Mas ainda assim tem muitas que pregam heresias e falsidades. Vigiai, igreja. Vigiai. Leia a palavra do Senhor. É por isso que eu boto na tela a Bíblia para você ler, acompanhar. Amém? Versículo 10. Diante disso, eu argumentei. Ai, ó eterno Yahvé, como iludiste completamente este povo e a Jerusalém com a mesma que nos pregaram. Não vos preocupeis, tereis paz, quando a espada já está posta à nossa garganta. Olha só o que Jeremias está falando. Eu questionei a Deus, eu argumentei com Deus, mas foram tantas
palavras, foram tantos falando, haverá paz, mas cadê a paz se nós temos com a espada no pescoço? Isso que nós não estamos entendendo. Por quê? Por que estão falando de bênçãos, de paz e nada acontece? Porque, irmão, acorda para a vida, pelo amor de Deus. Nem tudo que é profetizado é proveniente de Deus. Ei, se desperta com isso. Eu me recordo agora, acabei de recordar aqui agora, de um dia que eu estava o missionário Tiago me convidou para ir visitar uma igreja, eu fui. E naquela igreja eu sentei para conversar com mais uns 3 pastores, e o pastor olhou para minha cara e falou: cadê a tua esposa, pastor? Eu falei: eu não sou casado, não, sou solteiro mesmo. Cadê a tua esposa, pastor? Eu falei: eu sou solteiro, sou casado, não. Ele: pastor, cadê a tua esposa? Eu pensei: será que esse cara é surdo? Ou é burro? Porque não é possível, acabei de falar 2 vezes, sou solteiro, não sou casado. Falei: não, irmão, eu entendo que algumas igrejas não permitem pastores sem as esposas, mas não é o caso da congregação qual eu frequento, não é o caso do ministério ao qual eu frequento. Eles permitem eu ser pastor sem minha esposa, só que eu não sou o pastor líder, eu sou pastor itinerante. Amém? Então eu não tenho esposa, eu não sou casado. Ele falou: esquenta não, pastor. Deus já me falou que até o final do ano tua mulher vai chegar. Irmãos, ele me falou isso ali por volta de, sei lá, setembro, que eu nem lembro mais. Agosto. Era 31 de setembro. Nós fazendo o culto da virada. Ao invés do povo prestar atenção no culto, o pessoal estava olhando pro relógio e pra porta. Pra ver quando é que essa mulher ia entrar. E a mulher não chegou. Até a hora que um diácono falou assim: ô, pastor. Falei: diga, filho. Você gosta de homem? Falei: eu não, tá amarrado. Tá, é porque chegou um homem de um Fusca azul ali, achei que era isso que era pra chegar. Falei: sai dessa, maluco, não é assim não. Entendeu? Não veio, cara. Foi pra você falso, fora tantas outras que eu recebi. Teve um pastor abençoado que virou pra mim e falou assim: não, porque agora você vai ser próximo no teu serviço, não vai ter mais olho gordo no teu serviço. Falei: uai, tô desempregado. Como é que não vai ter olho gordo no meu serviço? Não tem nem serviço. Não vai ter olho gordo mesmo, não. Então você tem que saber analisar o que você está recebendo. A profecia que você está recebendo não é. Cuida, vigia, pelo amor de Deus. Versículo 11 vai dizer: naquele dia será dito a este povo, a Jerusalém: eis que um vento escaldante que procede das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas sua missão não é peneirar, nem limpar. É de fato um vento muito forte e impetuoso que chega sob o meu comando. Agora eu pronunciarei o meu juízo contra eles. Observar que ele se levanta como nuvens. No versículo 13, irmãos. Observar que ele se levanta como nuvens. Os seus carros de guerra são como um furacão e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Pobres de nós, estamos perdidos. Então, do versículo 10 ao versículo 13, este é um dos pontos, dos versículos mais controversos em Jeremias. Estaria o profeta acusando Yahvé de enganar a nação? Tiago capítulo 1, versículo 13, afirma que Deus não faz isso. Uma das soluções é recordar que o Senhor governa a história. Nós vamos ver isso em Salmos capítulo 22, versículo 28. Muitas vezes a Escritura mantém silêncio sobre as causas secundárias, e isso provém, de fato, de que o Senhor governa a história, pois até mesmo as coisas que ele meramente permite podem ser atribuídas a ele. No presente caso, o Senhor permitiu que os falsos profetas enganassem a nação dizendo que haveria paz, compreendendo o governo de Deus sobre a história. Jeremias sentiu-se justificado em formular esta questão, embora soubesse que o Eterno não é um enganador. Deus não só permitiu este engano, mas também protestou contra ele. Permitiu esse protesto de Jeremias. Então nada está fora do controle de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa compreender muita coisa. Só que sem ler as escrituras, sem orar, sem jejuar,
Vai ser difícil. No versículo 14 até o 18 ele vai dizer: Ó Jerusalém, purifica teu coração da maldade para que seja salvo até quando acolherás planos malignos em teu íntimo? Ouve, é uma voz que vem proclamando desde Dan e anuncia a calamidade desde os montes de Efraim. Trazei, pois, todas as notícias e alertas à memória das nações, e proclamai contra Jerusalém: eis que um exército inimigo está a caminho, partiu de uma terra distante e já proferiu seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Ele logo a cercarão como homens que guardam um campo com zelo, pois ela se rebelou contra mim. Oráculos de Yahvé. Tende bem claro, dito dos olhos do teu procedimento, as tuas ações é que trouxeram esta punição sobre ti. Olha só, tende bem claro diante dos teus olhos que o teu procedimento e tuas ações é o que trouxeram esta punição sobre ti. Sim, este teu castigo é muito severo e amargo, atinge até o mais profundo do coração. No versículo 18. Então, o avanço do inimigo que vem do norte pode ser ouvido desde Dan, no limite do norte de Israel e nas nascentes do rio Jordão, até o monte de Efraim. As terras altas que se estendem de Siquém a Betel. Fica claro que grande era o sofrimento, grande eram os gritos, a calamidade, porque se ouviam de longe, de longe. E o teu grito, a tua desobediência, da onde tem se ouvido? No versículo 19, ele vai nos dizer assim, ó: ai, ai, que angústia, que tormenta em minhas entranhas. Chego a me contorcer por causa desta dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som do chofar, a trombeta, ouvi e o grito da terra. Eis que anuncia uma desgraça atrás de outra, e toda a minha terra será devastada. Em um instante, todas as nações, barracas e tendas estarão destruídas, e os nossos abrigos, num momento, arrasado. Até quando eu verei o sinal erguido e ouvireis o som do chofar, da trombeta, anunciando o perigo? Até quando eu verei o sinal erguido e ouvireis o som do chofar, da trombeta, anunciando o perigo? Até quando você vai ficar ouvindo? Ou será que você já não está nem escutando mais? Veja, o versículo 21 está falando. Ou será que você não está mais prestando atenção no que está rolando, no que está acontecendo? Você já está deixando simplesmente a cegueira espiritual e a surdez espiritual acabar com você? No versículo 22 ele vai dizer assim, ó: ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos como crianças que ainda nada compreendem. Todavia são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quanto à escolha e fazer o bem. Ei, o nosso pecado, a gente vai com astúcia, a gente vai com... Não vamos ser bobo, não vamos. Quando o cara quer pegar a menina, ele pensa em tudo quanto é jeito para ir para cima da mulher. Quando a mulher quer ficar com o cara, ela pensa em tudo quanto é jeito. Quando o casal quer trair o cônjuge, dá de qualquer plano, qualquer desculpa, qualquer esfarrapo. Porque a nossa astúcia, a nossa habilidade está em pecar, está em cometer as coisas erradas. A nossa ignorância, o nosso modo de criancice, de bebê, de meninos reinentos, de meninas reinentas, nos faz isso. Mas e escolher o bem, escolher a salvação e escolher não pecar? Do 19 ao 22, esses versículos contêm as primeiras das confissões de Jeremias. As confissões refletem a dor que o profeta experimentou com relação à calamidade que aguardava o seu povo. Veja que o profeta foi acusado de ser um traidor, mas esse texto revela o seu patriotismo e o seu sincero amor por Judá. Ele não tinha qualquer alegria ou satisfação em proclamar palavras
tão devastadoras. No entanto, Jeremias estava sob obrigação divina de assim o fazer. Amém? Você está compreendendo até aqui? Você está entendendo até aqui? Porque agora a gente vai entrar na grande destruição futura. Lembra que eu falei que Jeremias estava vendo o futuro com as palavras de Deus, e compreendendo o que ainda aconteceria, mas ele já estava ministrando como se ele já estivesse vivendo, como se já estivesse acontecendo?